Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, do Servir Ponto de Luz. Com muito prazer, voltamos para trazer uma mensagem, um estudo, umas orientações que servem primeiro para nós mesmos. Hoje nós vamos falar sobre as lições da Cruz de Santo André. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma, conhece o que é a Cruz de Santo André. É aquela cruz que está como linha demarcatória das passagens de nível, né? Onde tem a linha de trem. É uma cruz que tem um formato de X. Para a gente entender essa cruz de Santo André, é necessário que a gente entenda que o Cristo teve a sua cruz, que todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que é, né? Aquela cruz certinha, é o padrão de cruz. Essa foi a cruz do Cristo. Quando chegou a vez do Cristo, do Pedro, que era o grande colaborador de Jesus, que estava sempre junto com ele, trabalhou, e depois teve um trabalho imenso na Casa do Caminho. Aí nós vamos encontrar Pedro pedindo para que ele não fosse crucificado da mesma maneira que Jesus, porque ele não se sentia digno de ser crucificado da mesma forma. E depois vem André, que também faz a mesma coisa. Não se sentiu à vontade com a cruz do Cristo, nem com a cruz do seu irmão, Pedro. Então André pede uma cruz diferente. Então a cruz que encontraram foi essa, nesse formato de X. Pois bem, meus irmãos, hoje nós temos um simbolismo heráldico, né? Porque várias bandeiras de vários países têm esse formato. Muitos selos comemorativos de vários países também têm a mesma coisa. Mas o que interessa para a gente nesse momento são as palavras que estão escritas nessa cruz. Pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Quando você está numa passagem de nível, você tem que parar. Obrigatoriamente você tem que parar. E observar de um lado e do outro. Para isso você tem que usar os seus ouvidos para ver, porque o trem faz muito barulho. Mas muitas vezes o trem vem silenciosamente também. Principalmente quando está fazendo manobras. E o olhar, normalmente nós só percebemos o trem quando ele está muito próximo. Porque muitas vezes tem uma curva no caminho e o trem está vindo, mas o trem chegará. Então nós vamos pegar essas palavrinhas e vamos observar as lições que nós podemos tirar. E eu quero dizer aqui que toda vez que eu falo da Cruz de Santo André, eu me lembro muito da minha mãe, já falecida há mais de 20 anos, em que ela falava para nós, seus filhos, que era para nós sempre observarmos a Cruz de Santo André antes de tomar qualquer decisão na nossa vida. Parar, olhar, escutar os conselhos, escutar tudo. E também pensar. É um outro item que nós vamos acrescentar na nossa palestra. Então, meus irmãos, é necessário que nós paremos, primeiro para a gente começar a lembrar que... Desculpem. Parar para pensar nos nossos valores. Quais são os valores que nós estamos atualmente praticando nas nossas vidas? O fato de nós sermos espíritas, de termos conhecimento, nós estamos vivendo um mundo muito agitado, em que as mudanças se dão com muita frequência, com muita rapidez. Muitas vezes nós nem percebemos, de repente já está tudo mudado. Então esse mundo agitado faz também com que nós tenhamos uma nova visão dos nossos valores. E como é que nós estamos vendo isso? E aí eu sempre lembro que os nossos valores têm que estar sempre baseados na ética do Cristo. Os nossos valores devem estar sempre baseados na ética do Cristo. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E como Jesus mesmo disse, né? Nisso está escrito toda a lei e todos os profetas. Ou seja, está aí englobado todas as leis, seja lá do Velho Testamento, seja lá dos antigos hebreus,
seja das observações de Jesus, Moisés com seus 10 mandamentos, né? Então, os nossos valores têm que estar muito calcados em toda essa lei, que se resume, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se os nossos valores estiverem aí, está tudo bem. O que nós não podemos, irmãos, é seguir esses valores modificados de acordo com os interesses, de acordo com as vontades, de acordo com aquelas pessoas que dizem, não, está tudo certo, está tudo bem, é isso mesmo, tal, cada um cuida da sua vida. Por outro lado, ainda nós temos o tal do modismo, né? Ou seja, as coisas vão se mudando. Uma hora é o azul, outra hora é o amarelo, outra hora é o vermelho. Então, muitas vezes nós acabamos perdendo muito tempo, perdendo muita oportunidade nessas observações do modismo. Outro item, meus irmãos, nós precisamos dar uma paradinha, parar para refletir sobre o que nós somos. Quem sou eu? Quem somos nós? Né? O que nós estamos fazendo aqui? Quais são os nossos objetivos aqui na Terra? A doutrina espírita nos ensina que nós estamos aqui para progredir. Estamos aqui para acertar os nossos ponteiros com a justiça divina. Essa é uma realidade. É outro item, né? Parar para pensar para onde nós vamos. Que caminho nós estamos escolhendo? Porque a cada momento, a cada segundo, nós estamos escolhendo o nosso futuro. Estamos definindo aquilo que vai acontecer mais adiante um pouquinho nas nossas vidas. Então, para onde vamos? E nós já estamos fazendo as escolhas, né? Outra coisa que nós precisamos dar uma paradinha. Hoje, a todo momento, sempre tem pessoas reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando das pessoas, reclamando das condições, reclamando do tempo. Ou seja, e a palavra reclamar, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Significa clamar 2 vezes, ou seja, pedir 2 vezes. Exigir que aquilo aconteça ou reaconteça nas nossas vidas. Então, quando a gente para de reclamar, muda muita coisa. Muitos momentos dolorosos que nós já tivemos, se nós continuarmos na reclamação, eles serão repetidos. Acabarão por repetir nas nossas vidas, né? Outro item, né? Nós temos que dar uma paradinha, meus irmãos, para lembrar das nossas provas. Lembrar que fomos nós quem as escolhemos. Fomos nós quem definimos. Está lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 158, a escolha 258, a escolha das provas. Então, somos nós que escolhemos. Então, tudo foi combinado. E como a minha mãe dizia, né, o que é combinado não sai caro. Então, se nós combinamos determinadas coisas com a justiça divina, com os nossos mentores espirituais, com os nossos protetores, com as pessoas que estão compondo o nosso quadro de vida, então nós temos mais é que seguir em frente, alinhado com esse planejamento que fizemos. E aí vai estar tudo certo. Se nós não fizermos isso, as coisas se complicam. Ou seja, as nossas provas fomos nós quem as escolhemos. Então, que possamos levar bastante adiante isso. O segundo item, a gente fala do olhar, né? Como é que está sendo o nosso olhar? Então, olhar ao nosso redor, olhar para a nossa frente, olhar para trás, olhar para o lado direito, o lado esquerdo, olhar para cima, olhar para baixo. Então, nós temos que fazer esse olhar, mas é um olhar mais profundo, um olhar de análise, um olhar de vivência, um olhar daquilo que nós estamos preparando para tomar as devidas medidas mais adiante. Então, nós temos que ter uma visão completa, geral. Imaginemos que nós vamos atravessar uma rodovia, né? Embora todos os carros venham da direita para a esquerda, naquele momento, nós não podemos esquecer que pode ser um ciclista que está vindo sentido contrário. Podemos imaginar também que pode ser um motociclista que está vindo no sentido contrário. E podemos ainda ter alguém que esteja fora do contexto, né, na contramão. Então nós temos que tomar esse cuidado, olhar tudo direitinho para a gente não ter nenhuma surpresa na nossa travessia, né?
Então, fazer um olhar também para o nosso interior, lembrando, meus irmãos, o que precisa de modificação dentro de nós? O que a nossa vida precisa ser modificada? Aí lembramos lá no Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec questiona acerca como é que nós podemos fazer para acelerar o nosso progresso. Aí vem lá a informação dos Espíritos. Um sábio da vossa antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse conhecer a si mesmo é muito importante. Porque é aí que nós vamos saber o que precisa de modificação em nós. Na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, nós vamos observar que Santo Agostinho, com todo o seu saber, toda a sabedoria que ele adquiriu, ele nos orienta dizendo, né? Fazei o que eu fazia quando vivia entre vós. No final de cada dia passava em revista tudo o que fizera. Isso me daria a tranquilidade para passar os próximos dias, né? Ou a preocupação naquilo que eu precisava fazer, a reparação. Então, saber quais são aquilo que precisa ser modificado em nós. Nós, na área de pedagogia, né, nós sempre lembramos que temos algumas ferramentas muito interessantes para a gente poder trabalhar. Então, uma dessas ferramentas a gente lembra pegar um papel, fazer uma cruz e colocar lá os nossos pontos fortes na ponta da esquerda acima. Quais são os nossos pontos fortes? À direita, colocamos as oportunidades. Em que nós somos fortes, em que oportunidade nós podemos atuar. Na parte de baixo, lembrar quais são as nossas fraquezas. Onde é que são os nossos pontos fracos. E à direita, embaixo, nós vamos encontrar uma outra, que é as ameaças. Então, nisso aí, meus irmãos, nós temos a chamada matriz fofa. F de força, O de oportunidade, F de fraqueza, A de ameaça. Então, quando a gente começa a fazer isso aí, experimentem. Nós vamos nos conhecer, saber onde é que nós precisamos modificar, em que precisamos e até em que nível nós precisamos fazer as nossas modificações. A partir daí, meus irmãos, nós vamos ver, né, como é que é a nossa conduta. A nossa conduta perante Deus, a nossa conduta perante o próximo, os nossos familiares e até mesmo conosco. Qual é a nossa conduta conosco, né? E aí lembrar Jesus, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, para que nós sejamos verdadeiros. Quando a gente fala de olhar ao próximo, né? Olhar para o nosso lado, olhar para trás, para frente e tal, nós vamos sempre encontrar a figura do próximo. Então nós precisamos olhar para ele com um sentimento de caridade, sem orgulho, sem as nossas vaidades, sem as nossas vontades. Olhar o outro como um ser que tem a sua divindade. Olhar para o outro e lembrar que ele é um filho de Deus, que é nosso irmão. E que muitas vezes ele está ali para nos auxiliar, para nos apoiar, para nos dar as condições para que nós possamos, ou nós estamos na mesma condição de ajudá-lo. Nós precisamos pensar nisso. Sabemos que Deus não deixa nada no vazio. Aliás, não há vazio no universo. Tudo está pronto, tudo está designado, tudo está acertado para que as coisas aconteçam. Olhar para o próximo, né, sem inveja, sem cobiça, sem outros desejos que não seja o da verdadeira amizade, manter a fidelidade, manter a cordialidade, manter a honestidade, que hoje, nos dias de hoje, está tão difícil, né? Onde nós vamos encontrar muita gente dando golpe no outro e tal. Só que essas pessoas vão ter que resgatar isso. Mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, elas serão chamadas a primeiro passar por um processo de expiação, depois um processo de reparação. Mas antes disso tudo, elas terão que
abrir mão do seu orgulho, das suas vaidades e entrar no campo do arrependimento. E nós sabemos o quanto é difícil para muitas pessoas, né? Então, olhar para si também sem vaidade. Olhar para si, lembrar que somos falíveis, que o nosso corpo daqui a pouco vai se decompor. Daqui a pouco, né, nós não estaremos mais aqui. Daqui a pouco a nossa beleza vai se esvair, a nossa saúde vai se esvair. Então, é procurar o eu verdadeiro. E aí nós voltamos na questão do conhecer a si mesmo. Olhar também, meus irmãos, para o futuro. Nós, muitas vezes, ficamos preocupados com o que passou, o que está lá para trás. O que está lá atrás não tem mais conserto. É aquilo mesmo, se fizermos bem, nós vamos receber os benefícios. Se fizermos mal, nós vamos ter que nos arrepender, nós vamos ter que passar por um processo de expiação e um processo de reparação. Isso é ponto pacífico. Então nós vamos ter que passar por isso. Então lembrar que o nosso futuro, ele começa agora, nesse momento. Nós aqui estamos traçando o nosso futuro. Olhar para o nosso passado, meu irmão, também sem queixas, né? Eu vejo muitas pessoas, se eu tivesse, se eu não sei o que. Acabou, não tem mais jeito. Aquilo que passou, passou. Então, sem autopiedade, sabe? Praticar o auto-perdão, viver sem queixa, sabe? As pessoas até afastam as outras pessoas das suas vidas, quando elas começam a se queixar muito, né? Tem pessoa que chega e já começa a dizer isso, aquilo outro e tal. Cada um de nós estamos passando por aquilo que nós necessitamos passar. Não tem outro caminho, outra saída, outra situação. Outro item, meus irmãos, nós falamos ainda há pouco, né? Do nosso ponto forte e das oportunidades. Olhar as oportunidades que Deus está nos oferecendo para a gente poder fazer coisas boas, fazer boas escolhas, fazer uma definição daquilo que vai ser bom para nós, vai ser bom para os nossos familiares, vai ser bom para as pessoas que estão à nossa volta, bom para a sociedade de uma maneira geral. O que nós estamos vendo aí é um conjunto de pessoas que tem um prazer muito grande em juntar, sabe, né? Isso tudo, meus irmãos, não vai adiantar de nada, porque talvez mais breve do que elas possam pensar, vai ficar para trás. Alguém vai ficar com isso. Lembrando, repetindo, né? Lembrar que a nossa vida é feita de escolhas. E são elas que vão definir o nosso amanhã. As nossas escolhas de hoje vão definir o nosso amanhã. E aí nós temos que lembrar duas leis importantíssimas, né? A lei de causa e efeito e a lei de ação e reação. Tem muita gente que acha que as duas são a mesma coisa. Não. A lei de ação e reação é que cada ação que nós produzimos, nós vamos ter uma reação, como está lá na lei de Newton, né? A lei da física. Nós vamos produzir um movimento contrário. Ou seja, tudo aquilo que você pratica, você vai automaticamente se colocar na condição de você ser constrangido, ser obrigado a receber de volta. É isso. Então eu fico imaginando essas pessoas que cometem esses crimes aí, que fazem essas barbaridades e tal, mais cedo ou mais tarde, porque Deus não nos cobra imediatamente, né? Mais cedo ou mais tarde elas serão chamadas a reconhecer isso e terão que fazer tudo de novo. E a lei de causa e efeito é o que nós estamos fazendo e o que nós estamos gerando com isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos causando agora? Porque os efeitos somos nós que vamos colher. A doutrina espírita nos ensina que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Depois, meus irmãos, nós temos um item que é o escutar. Quantas pessoas estão escutando o som da vida? Quantas pessoas se preocupam em observar o conselho dos amigos, o conselho dos bons espíritos, né? O conselho que esses benfeitores espirituais têm depositado nos livros. Por isso a gente precisa ler, reler a vida inteira, aprender cada vez mais. Por isso que a gente precisa ouvir boas palestras, ouvir bons conselhos, boas orientações, ouvir o som da vida.
A vida está pulsando, meu irmão, tudo pulsa ao nosso redor. Ouvir o nosso coração, o que o nosso coração está dizendo? Ouvir a nossa respiração, dá uma paradinha a hora que você estiver sentado, deitado e tal, procurar sentir o ar entrando, chegando até seus pulmões, passando pelos alvéolos, né? O oxigênio sendo recolhido pelas nossas hemácias, sendo distribuído pelo nosso corpo, alimentando os nossos corpos. É preciso que a gente faça isso, né? Quando a gente for tomar uma água, né? Lembrar que essa água que vai matar a nossa sede é o mesmo tipo de água, meus irmãos, que está aí girando no universo, no mundo, na Terra, há milhares, milhões de anos. A água está sempre sendo renovada. Então, lembrar que a chuva que cai no nosso telhado, que faz um som maravilhoso, e que muitas vezes tem muita gente que gosta de dormir ao som da chuva no telhado, a gente tem que lembrar que tem pessoas que estão debaixo de lona, pessoas que estão debaixo de viadutos, pessoas que estão em casebres, onde a água vai entrar, pessoas que estão morando debaixo de barrancos, onde essa chuva intensa pode fazer com que desabe tudo. Lembrar isso também, meus irmãos, faz parte da nossa existência. Então, escutar os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, principalmente o nosso anjo da guarda, que nós muitas vezes esquecemos dele. E aí lembrar Jesus, né? Quando diz, né, que nós precisamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. Então nós precisamos ouvir tudo, selecionar, separar, valorizar aquilo que é bom, aquilo que não é. Então por isso nós temos que muitas vezes fazer silêncio, fazer um pouco de silêncio para a gente poder analisar tudo e tocar a nossa vida em frente. Por último, meus irmãos, como nós tomamos uma cruz que tem 4, né? Então nós já falamos do olhar, nós já falamos do parar, já falamos do olhar, né? Já falamos do escutar e agora nós vamos falar do pensar. Muitos de nós, meus irmãos, fazemos as coisas assim de supetão, fazemos as coisas sem pensar, sem analisar, sem pesquisar. Quantas e quantas pessoas têm sido enganadas aí pela internet? Simplesmente porque não dá uma paradinha primeiro para analisar, para pensar, sabe? Não comprar nada no impulso, não fazer nada no impulso. André Luiz nos fala que muitas vezes 1 segundo pode derivar milhares de anos de sofrimento. Então uma pessoa que num segundo toma a decisão de tirar a vida da outra, ela vai gerar um compromisso, um problema que vai durar muitas vezes séculos, quem sabe até milênios. Então nós temos que pensar direitinho, planejar os atos da nossa vida. Lembrar, meus irmãos, tudo gera responsabilidade. A doutrina espírita, nos seus livros, em raros momentos nós vamos ouvir a palavra pecado. Eu já estive consultando os livros de Kardec. Praticamente a palavra pecado só Kardec trata quando ele fala do chamado pecado original. Porque a doutrina espírita diz para nós que nós somos apenas responsáveis. A palavra pecado, ela deve ser traduzida para nós como a responsabilidade que nós assumimos. Então, quando nós assumimos responsabilidade, nós temos que lembrar que cada responsabilidade traz consequências. E a consequência pode ser positiva e pode ser negativa, de acordo com o que nós estamos fazendo. É nossa responsabilidade. É responsabilidade do espírito imortal. Nós vamos carregar isso por muitos milênios, para sempre. Nós vamos carregar isso. Então, muitas vezes, nós seremos responsabilizados na próxima encarnação, como podemos ser responsabilizados daqui a algumas dezenas de reencarnações, não sabemos. Vai tudo depender de como nós estamos, de como nós estamos nos portando. Então, meus irmãos, lembrar que tudo gera responsabilidade porque traz consequência. E as consequências, elas são indeléveis, elas não são apagadas, né? Como nós aprendemos, quem passou pela Igreja Católica, né?
que a confissão, a comunhão pode apagar o pecado. A doutrina espírita ensina que não. Uma vez cometido um erro, nós trazemos responsabilidade para nós e isso traz consequências para a nossa eternidade. Temos que lembrar isso. Lembrar ainda, meu irmão, que muitas vezes nós estamos fazendo determinadas coisas. E se nós estivéssemos do outro lado? Como é que seria? Eu trabalhei no serviço público durante muitos anos e eu sempre lembrava para os meus subordinados, imagine você do outro lado do balcão. Imagine você necessitado do andamento de um processo. Imagine você necessitado que as coisas corram dentro dos seus prazos, porque as outras pessoas também têm seus prazos. Então você não pode, você não tem o direito de atrasar a vida de ninguém. A doutrina espírita deixa bem claro para nós isso, né? Que nós somos responsáveis, isso vai trazer consequência para nós. Cada vez que nós atrasamos a vida de alguém, nós estamos atrasando a nossa própria. Cada vez que nós trazemos prejuízo para alguém, é para nós mesmos que nós estamos trazendo prejuízo. Lembrar que nós poderíamos estar do outro lado. É simplesmente isso. É só nos colocarmos nessa condição, né? Então, a vida, repetindo, reforçando, a vida nos impõe escolhas a todo momento. Você escolhe ser bom, você escolhe ser negligente. Você escolhe ser uma pessoa ativa, positiva, amiga, irmã, e você escolhe ser uma pessoa inimiga do povo, inimiga das pessoas, inimiga até dos seus parentes. É você que faz isso. Então, precisamos pensar bastante nos princípios da doutrina espírita. E no princípio da doutrina espírita tem um ponto que as pessoas ainda não conseguiram entender, que é a reencarnação. De vez em quando eu ouço as pessoas nas casas espíritas, né? Reencarnação de novo! Meus irmãos, nós precisamos estudar exaustivamente a questão da reencarnação. Porque grande parte de nós ainda não conseguimos entender, compreender, assimilar o significado da reencarnação. É por isso que nós estamos patinando. André Luiz nos fala que algumas vezes, para a gente eliminar um único defeito da nossa alma, nós precisamos de 10 reencarnações. 10 reencarnações, 10 repetições. Quando nós podemos estar avançando, né? Se nós fizéssemos aqui a linha da evolução e aqui a linha do tempo, né? Nós poderíamos seguir direto, né? O nosso progresso poderia ser em linha reta, poderia ser, né, contínuo, mas não. O nosso progresso está sendo lento, o nosso progresso está sendo cansativo e no campo das repetições. Então, meus irmãos, que essa nossa mensagem, essa nossa extração aqui das lições da Cruz de Santo André, possa trazer reflexão para nós, possamos lembrar de tudo isso que nós comentamos aqui e que nós possamos aproveitar bem essas oportunidades. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos fortaleça, nos ampare constantemente e que o Servir Ponto de Luz possa continuar na sua trajetória, no seu trabalho imenso. Eu acompanho essas transmissões que são feitas, sabe? Não sempre, de vez em quando, eu, tendo a oportunidade, acompanho e eu gostaria muitíssimo, sabe, que cada um de nós aproveitasse o máximo possível essas bênçãos que nós temos recebido do Senhor Deus. Muito obrigado, que Deus nos ampare. E ainda está em tempo, né? Nós estamos no primeiro mês do ano. Desejar para todos um feliz ano novo. Que o ano 2026, como tem alguns amigos que falam 2026, né? Que esse 2026 possa ser de muita paz, de saúde, de prosperidade. Que a nossa luta seja intensa para sermos vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.